Vamos lá ver o que Deus trouxe para nós nessa noite. A inspiração para essa noite é preciso nascer de novo. Pega a sua Bíblia, Evangelho de São João, no capítulo 3. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és o mestre de Israel e não conhece estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha vida eterna. Muito bem, dá uma olhada para a pessoa que está aí do seu lado. Você já está rindo, né? Por que você está rindo? Você sabe que lá vem coisa, né? Dá uma olhada para essa pessoa que está do lado e fala para ela assim: você está com a cara de Nicodemos. Pode repetir, você está com cara de Nicodemos mesmo. Vamos lá, vamos entender o porquê, né? Vamos entender o porquê que você está com essa cara de Nicodemos aí, né? Vamos primeiro falar quem era Nicodemos, para a gente poder entender esse texto. É um texto um pouquinho grande, mas para a gente entender tudo isso aqui, quem era Nicodemos, né? Nicodemos era, como a própria palavra diz aqui, era chefe. Cadê? Achei. Chefe dos judeus. Ele era um fariseu. O que significa isso? Que Nicodemos era um cara letrado, que era um cara influente, que era um cara religioso demais, cumpridor de todas as leis e decretos que os fariseus eram obrigados a cumprir. Nicodemos gozava de grande prestígio no sinédrio. Então, Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era uma pessoa importante. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: agora você está gostando, né? Mas vamos lá. Então Nicodemos era esse cara importante, né? Cara importante, conhecedor das Escrituras,
conhecedor das Escrituras. Nicodemos acreditava na ressurreição. Nicodemos acreditava nos anjos. Nicodemos acreditava nos espíritos. Nicodemos acreditava também nos demônios. Então Nicodemos tinha toda uma base religiosa muito importante. Mas por que Nicodemos vai à noite se encontrar com Jesus? Porque a palavra vai dizer aqui no versículo 2, à noite ele foi se encontrar com Jesus. Então, se ele era um cara tão importante, tão bacana, tão conhecedor de todas as coisas, e ele se utiliza da escuridão para poder se encontrar com Jesus, aqui já dá para a gente começar a ter uma ideia do que acontecia com Nicodemos. E na verdade não é só com Nicodemos, é com todos nós. Por quê? Porque a gente custa para encarar Jesus dentro da realidade que de fato Ele é. É difícil. Então Nicodemos, com toda histórico social dele e totalmente inserido dentro da cultura judaica, como que ele vai lá se encontrar com Jesus? Então isso aqui está embutido que uma escolha dele. É uma escolha de ir na calada da noite para que ninguém veja. Quantas vezes cada um de nós demorou demais para ter um contato com Jesus? Quantas vezes a gente ainda reluta? Quantas vezes a gente ainda se esconde? Eu lembro que algumas vezes eu fui fazer caminhada e aproveitava e falava assim, vou rezar um terço, né? Aí pegava, puxava o terço e ia fazer uma caminhada. Aí a hora que ia chegando alguém perto assim, baixava a mão, né? Alguém já fez isso? Já, né? Está balançando a cabeça porque já. Por quê? Estou escondendo a minha fé? Estou escondendo aquilo que eu acredito? Por que faço isso? Não deveria fazer, mas a gente acaba fazendo. Isso é só um exemplozinho muito pequeno. Mas Nicodemos, então, ele se utiliza da noite, se utiliza da escuridão para poder ter um encontro com Jesus. E aí, nessa época ainda não existia acampamento, né? Olha como é que Nicodemos fala: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Sabemos? Fala na primeira pessoa, Nicodemos. Se ele está com o líder dele lá do lado, é primeira pessoa. Não é sabemos, não. Sabe, a gente, né? Sabe, nós, né? Não tem nós, não tem sabemos. É eu sei que tu fazes muitos sinais e só pode fazer esses sinais quem vem da parte de Deus. Então aqui nem no diálogo que ele está tendo com Jesus, ele não está conseguindo ser ele. Não está conseguindo ser totalmente ele para ter uma conversa franca, aberta com Jesus. E aí Jesus aparentemente dá uma resposta bem seca. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Já manda uma pedrada, já manda direto. E por que Jesus fala isso aqui para ele? Pega na sua Bíblia, lá na mesma página, no capítulo 2, é antes aí de onde a gente começou. Capítulo 2, no versículo 23. Pega aí, só para você dar uma lida. Está na mesma página. Olha o que está escrito. Estando em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os sinais que realizava. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito, porque conhecia a todos e não precisava ser informado a respeito do ser humano.
ele bem sabia o que havia dentro do homem. Aquele bando de gente que andava atrás de Jesus não estava interessado numa mudança de vida. Aquele bando de gente que andava atrás dele queria ver a coisa pronta, quer ver o milagre, quer ver a coisa acontecer instantaneamente, quer tudo pronto, quer na hora. Olha que palavra dura essa daqui. Jesus não lhes dava crédito. Traz para o dia de hoje. Quantas missas de cura e libertação você já viu? Que lota, fica a gente pro lado de fora. Está buscando o quê? O milagre? A rapidez? A coisa pronta? Sem sacrifício nenhum? Sem mudança de vida nenhuma? É na hora, é só ir lá? É disso aqui que Jesus está falando. Então Jesus está sendo muito duro com tudo, com o próprio Nicodemos na hora, mas principalmente com a gente. Porque já se passaram 2000 anos dessa conversa aqui. E a gente continua com a mesma visão. A gente continua do mesmo jeito. É duro vir toda quarta-feira aqui. Não é fácil não, muita gente vem sem jantar. É difícil ter compromisso. Vem na quarta, vem no domingo, vem em 4 formações para trabalhar no acampamento. Vai lá para o acampamento, cai na equipe que você não quer, fica bravo. Não é fácil. Não é fácil. Demanda esforço. Então Jesus está deixando muito claro aqui para nós que não adianta sair correndo atrás de milagre. Sair correndo atrás da coisinha pronta, não. O pacote não cai já embrulhado para presente no nosso colo. Não cai. Tem que ralar. É difícil. E é isso que ele fala para Nicodemos aqui. Pô, você veio atrás de mim porque você viu sinais lá? Então é por isso que você veio? E aí Jesus vai falar para ele. Em verdade eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou, como pode alguém nascer se já é velho? Olha a visão de Nicodemos. O que eu falei de Nicodemos no começo? Era um homem extremamente inteligente, conhecedor das Escrituras. Conhecia a religião judaica como ninguém. Mas no fundo vivia uma espiritualidade rasa. Uma espiritualidade que não leva a lugar nenhum. Uma espiritualidade que leva ele somente a enxergar aquilo que a razão mostra. Como é que você vai... Depois Jesus vai dizer para ele, se eu estou falando as coisas da terra, você não está entendendo, como é que você vai querer entender a hora que eu falar as coisas do céu? Se nem o básico você não está entendendo. Então é a pedrada de fato que Jesus dá em Nicodemos aqui. Coitado, foi de noite e acabou se lascando, né? Como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? Assim, é até infantil, né? Esse diálogo que ele está tendo aqui. É até infantil. Ele nem para raciocinar, para pensar de fato. E é lógico que não é disso que Jesus está falando. Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Olha como é que Jesus muda aqui. Ele está dizendo lá em cima que se você não nascer do alto, você não vai nem ver
E aqui ele está falando que se você não nascer da água e do Espírito, você não entra. E aqui agora ele está falando direto comigo e com você. Você quer ir para o céu? Se depender dessa tua vontade, você não vai não. Mas não vai estar certo que eu estou entendendo que muita gente não jantou, mas está numa fraqueza que está dando medo. Se você quer ir para o céu, você tem que nascer de novo, no Espírito. No Espírito, senão não entra no céu. Simples. É mudança total de vida. Total, é mudança total de vida. A palavra de Deus é muito clara. É muito clara. Ainda bem que Nicodemos foi lá e arrancou isso de Jesus. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas é difícil entender a Bíblia. Ah, tudo bem, ó, você fazer todas as conexões que a Bíblia traz, tudo bem, demanda estudo mesmo e precisa suar a camisa mesmo para entender tudo. E talvez a gente morra e não consiga entender a grandeza toda embutida nisso aqui. Mas tem coisa que é muito clara, tem coisa que é literal. Ó, se você não nascer de novo no Espírito, se você não se deixar ser transformado pela força do Espírito Santo, você não vai entrar no céu. É simples. Para você ir para o inferno não precisa fazer nada. Do jeitinho que você está, você vai. A passagem já está comprada. É garantido. Não precisa fazer nada. Agora, para ir para o céu, aí é diferente. Aí tem que fazer umas coisinhas. E a primeira delas é se deixar ser moldado pelo Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito. Que água é essa, Carlinho? A água que jorrou do lado aberto de Jesus na cruz. É aquela água, é a água do batismo. Porque é no batismo que você recebe o Espírito Santo. Você no teu acampamento, você escutou a gente falar demais do Espírito Santo. Mas é aquele Espírito Santo que já habita em você. Ele não deixou de habitar em você. Ele está aí. Agora. Agora. Ele está aí. Ouvindo tudo isso que a gente está falando aqui. Mas a pergunta é, estou deixando o Espírito Santo conduzir a minha vida? Ou eu continuo sendo o Senhor? Essa é a grande pergunta. Vamos lá. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar. Antes era só ver, aqui nem entra, não vai entrar. E aí ele vai dizer, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Aqui vem a explicação para se entender aquilo que significa nascer de novo. Você já nasceu, a tua carne está aí, a minha carne já está aqui, essa não vai mudar, essa não altera. O que é carne. Agora o que é Espírito, não. Então o que é carne, a vida da carne, as necessidades que a carne tem e vão continuar tendo, todas elas devem ser supridas. E é por isso que a gente trabalha, a gente se exercita, a gente cuida da saúde, a gente se alimenta bem, está cuidando da carne. Agora, o meu espírito, que é aquele que vai entrar no céu, é o meu espírito que tem a pretensão de morar no céu. E Jesus continua, não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz.
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Sabe o que significa isso aqui? Significa que você é livre. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Isso é liberdade. Isso é liberdade, uma liberdade que Nicodemos não vivia, mesmo conhecedor de tudo. Mas não vivia essa liberdade do Espírito. Por quê? Preso às realidades mundanas. Preso a uma religiosidade que não levava além. E aqui também é um ponto muito importante para todos nós. A religiosidade ela é fundamental. Porém, ela tem que ser extremamente embasada na fé. Ela não pode ser somente uma cumpridor de ordens e tarefas e preceitos e conceitos. Não é para isso não. Não é para isso não. A Igreja Católica é riquíssima, é maravilhosa com tudo aquilo que ela nos oferece. E tonto de nós se a gente não aproveitar tudo aquilo que a igreja oferece. Temos que aproveitar. Porém, é a nossa transformação interior é o que vai fazer a diferença. É isso que de fato vai fazer a diferença. Não viver uma religiosidade oca, somente como cumpridor de coisas. Então, meu irmão, você é livre. O Espírito Santo habita em você para te conduzir por onde Ele quiser, por onde Ele te levar, para onde Ele achar que é melhor, para aquilo que Ele já sabe que é bom para você. Isso é ser livre. Viver no Espírito Santo. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Ele continuava insistindo, né? Jesus respondeu. Aqui existe um sarcasmo, né, por parte de Jesus aqui, né? Oi, meu amor. Jesus respondeu. Olha o que Jesus fala para ele assim: tu és o mestre de Israel. Jesus está afirmando, tu és o mestre de Israel e não conhece essas coisas? Novamente, em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos. Quem que está falando isso? Nós. Quem está falando nós aqui? É o próprio Jesus. É a Trindade. Aqui sim, ele está falando na primeira pessoa, que é ele, mas são três ao mesmo tempo. Nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Então aquilo que Jesus fala, olha o contraponto com o que eu falei no começo. Aquilo que Jesus estava falando e ensinando, pouco importava. Porque eles queriam o quê? Sinais e milagres. Vou repetir. Nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer, não quer aceitar aquilo que eu estou falando. Então Jesus fala, prega, ensina, blá, 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 entra por aqui, sai por aqui. O que vale é o quê? É os milagres? Isso não vai te levar para o céu. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Não tem nem como começar a falar das maravilhas que o céu é, das maravilhas do paraíso, se a gente não consegue entender o básico daqui, do que está acontecendo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então Jesus está afirmando de novo, ninguém conhece lá, é Ele que conhece, é Ele que veio de lá.
Nós é que estamos aqui e queremos ir para lá. Então somente Ele pode de fato testemunhar o que acontece e como faz para a gente chegar do lado de lá. Seguindo. Aqui eu quero fazer Aqui já está falando do final desse texto que eu li, mas eu quero voltar no Nicodemos, porque pega a sua Bíblia, no mesmo João, no capítulo 7. Pega lá, capítulo 7. Porque senão eu fico só maiando o coitado do Nicodemos, e ele não está aqui para se defender, e eu não quero isso. João 7,50. Essa foi a primeira conversa que Nicodemos teve com Jesus, né? Na verdade, na Bíblia é a única conversa que ele tem, de fato, uma partilha que ele vai lá fazer com Jesus, é essa que a gente leu no capítulo 3. Mas olha lá o que acontece no capítulo 4, no capítulo 7, perdão, no versículo 50. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? O que Nicodemos está fazendo aqui? Nicodemos está lá no Sinédrio defendendo Jesus. Jesus já ia ser julgado e condenado. E o que aconteceu com Nicodemos? Daquele primeiro encontro que teve para esse. Houve uma transformação. Houve uma transformação dentro de Nicodemos. Não foi em vão tudo aquilo que Jesus falou para ele. Com certeza ele foi embora para a casa dele e ficou ruminando tudo isso, toda essa conversa que teve diante de Jesus. E aí quando Jesus já está preso, está para ser levado lá no Sinédrio, e eles queriam já condená-lo, Nicodemos vem em defesa. Nicodemos aqui já começa a se desvincular pelo menos um pouco daquela tradição judaica. Porque ele começou a correr um sério risco aqui de defender aquele que todo mundo queria condenar. Então ele vai dizer: na nossa lei não está escrito lá que a gente tem pelo menos que ouvir a outra parte sem condenar? Então ele já faz, mesmo que timidamente, ele já faz uma defesa de Jesus. E depois, pega lá no mesmo João, no capítulo 19. João 19, 39. Amém? João 19, 39. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. Nicodemos sepulta, junto de José de Arimateia, Jesus. Ele vai lá, leva todos os preparos, preparativos, os perfumes, tudo aquilo que precisava para preparar o corpo para poder ser sepultado. O que a gente aprende com isso? O que a gente vê com isso? Que é o processo de mudança de vida. Que é um processo de conversão. É um processo de amadurecimento na fé. No primeiro momento, Nicodemos não entendia nada. No primeiro momento, ele continuava preso lá na religiosidade dele. Somente depois, com o caminhar, depois daquela conversa inicial que ele tem com Jesus, ele começa a ver e começa a mudar. E aqui sim, correndo seríssimo risco.
vai e pede o corpo de Jesus para ser sepultado. Vai e cuida. É um processo que isso acontece com todos nós. Dificilmente a gente vai ter um processo de conversão igual o que aconteceu com Paulo. É muito difícil acontecer. A conversão de Paulo, ela é instantânea. Instantânea. Na verdade, demorou 3 dias. Mas isso é rápido demais. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é outra. A nossa realidade, ela é muito mais difícil. A gente entender que, de fato, temos que mudar. Entender, de fato, que é pela força do Espírito Santo que a nossa vida vai ser transformada. Entender, de fato, que dia após dia eu tenho que ir dando mais acesso ao Espírito Santo. Não é tarefa fácil. Não é. Por isso que a gente tem que perseverar. Por isso que o grupo de oração é importante. Por isso que a missa é importante. Por isso que a oração diária é importante. Tudo faz parte desse processo do nosso crescimento espiritual. Então esse nascer de novo, ele tem que ser todos os dias. Esse nascer de novo, ele tem que ser todos os dias, toda hora. Eu não posso deixar para amanhã. Eu não posso olhar para a minha vida e falar assim, não, depois eu resolvo isso, eu tenho coisa mais urgente. Não, meu irmão. Não tem não. Não tem não. Por mais enrolado que a tua vida possa estar, por mais cheia de problema que sua vida possa estar, não pode deixar para amanhã. O amanhã não nos pertence. Não nos pertence. Nós acabamos de rezar uma Ave Maria para o pai da Pati. A gente não sabe a nossa hora. A gente não sabe. Será que a hora que chegar a nossa hora, a gente vai estar pronto? Será que a gente vai estar preparado? Será que de fato eu vou estar preparado para esse encontro com Jesus? Então a gente tem que refletir. A gente tem que, de fato, tem que refletir. Porque a coisa é séria demais. A nossa vida vale muito. A nossa vida é importante demais. Demais para a gente brincar. Demais para a gente brincar. Brincar que estou vivendo. Porque não é assim. Não é assim. Porque um dia a conta vai chegar. Um dia a coisa vai acontecer. E a gente tem que estar preparado. Então, esse chamado de hoje para nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito Santo, ele tem que ser constante. Constante. Eu não posso me esquecer disso. A cada dia eu tenho cada vez mais de me tornar um ser mais espiritual do que carnal. Cada vez mais. Mesmo no meio dessa loucura que a gente vive. Então, meu irmão, então, minha irmã, guarde isso. Guarde isso, essas palavras que Jesus trouxe para nós nessa noite. De nascer de novo, de nascer do alto, de nascer do Espírito Santo. Deixar de fato o Espírito Santo conduzir a tua vida. De verdade. Acordou de manhã, antes de sair da cama, clama a presença do Espírito Santo. Dá acesso a Ele. Deixa Ele agir na tua vida. Deixa Ele agir na sua vida. Agora são coisas incompatíveis. Tem coisas que são incompatíveis.
A presença do Espírito Santo não pode estar junto com outras coisas. Você não vai acanhar o Espírito Santo, né? Pelo amor de Deus. Então algumas coisas a gente tem que deixar. E é isso que é a parte mais difícil. São as renúncias que nós temos que fazer na nossa vida. São as renúncias. Porque seguir é gostoso. É maravilhoso a gente vir aqui. É maravilhoso servir no acampamento. É uma delícia. E graças a Deus que é assim. Porque isso nos motiva. Isso faz com que a gente persevere. Agora, as minhas renúncias, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Para que em mim possa habitar única e exclusivamente a força do Espírito Santo. Amém?